Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de entrar na quarta-feira de cinzas, na quaresma propriamente dita, eu vou deixar aqui gravado esse vídeo na véspera, uma exposição feita por Dom Gaspar Lefebvre, OSB, que está colocado em seu missal de 1954, tá? E aqui eu vou deixar a leitura dessa exposição, tá? Eu não vou buscar ensinar nada do assunto porque não compete a mim, é um leigo. Eu apenas vou deixar aqui colocada a exposição de um clérigo, tá? Para a maior utilidade dos que me seguem, minha também, e principalmente para a maior glória de Deus, tá? Então, amanhã, a partir da quarta-feira de cinzas, serão colocados apenas leituras e talvez um ou outro sermão, tá? Eu pretendo gravar 3 sermões pelo menos, um do Padre Antônio Vieira e 2 do Bossuet, ao longo da quaresma, sendo que o do Bossuet será colocado na Páscoa, tá? Pelo menos um do Bossuet será colocado na Páscoa. Então, vamos colocar aqui. Tempo da quaresma. Esposa de Cristo e mãe dos fiéis, a Santa Igreja parece querer fazer da quaresma um tempo de santidade, um período em que o ideal de vida cristã e esforço de santificação vão sempre, cada ano, um pouco mais além. A quaresma, a Santa Quaresma, são dias de eleição, ditosos dias em que a Igreja, transbordante de vida, se lança ao trabalho com toda a energia da sua impetuosa e inesgotável fecundidade. Ela exorciza, reconcilia, perdoa, prega, impõe as mãos, numa palavra, revivifica as almas, reconduzindo-as às fontes abundantes da vida, renascimento espiritual, renovação de vida, heróica ascensão ao Calvário e ao sepulcro glorioso. A quaresma, com as observâncias penosas que importa, é um manancial abundantíssimo de graças, que devemos amar com a doce expectativa de uma reconstrução integral da nossa vida cristã. Exposição dogmática. O tempo da Septuagésima já nos demonstrou a necessidade que todos temos de nos unir pelo espírito de penitência à obra redentora de Cristo. A quaresma vai nos proporcionar o meio de satisfazermos esta necessidade. A Igreja vai representar, diante da nossa alma revoltada contra Deus e cativa das consequências do seu crime, a vida do Salvador em luta com o mal, as potências dele, e vai nos dizer como o Senhor, arrancando-nos do cativeiro com a sua doutrina e trabalhos, nos reconstitui a vida divina que perdéramos. A liturgia desta quadra, repleta de ensinamentos e do espírito de penitência do Redentor, foi criada de molde a formar os catecúmenos e penetrar do espírito de compulsão os penitentes que aspiravam a ressuscitar no sábado santo, com o Salvador, do túmulo dos passados erros. No ofício divino, continuam a ler-se as lições do Antigo Testamento. No primeiro domingo, lê-se a história de Isaac, e na segunda semana, a de Jacó, que foi figura de Cristo e da Igreja, herdeira das bênçãos de Deus, concedidas ao Santo Patriarca. Na terceira, vem a de José, figura também de Salvador, pela sua caridade e pureza. A quarta, finalmente, fala toda de Moisés, que salvou o povo do cativeiro e o introduziu na terra da promessa, figurando nisto
e a Igreja que nos abre também a terra prometida da graça com a divina chave dos mistérios pascais. Foi com a luz do Novo Testamento que Deus nos descobriu o sentido dos milagres operados nos primeiros tempos, simbolizando no Mar Vermelho as águas do batismo e na libertação de Israel, a família cristã. E se a Igreja nos quer iniciar na compreensão dos mistérios que celebramos pela leitura dos dois testamentos, é para nos dar a inteligência plena do livro imenso de misericórdia que Jesus Cristo escreveu com seu sangue. A Quaresma é uma espécie de retiro universal da família cristã, visando a preparação das festas que se aproximam. A Igreja, aproveitando-se do retiro que o Salvador fez no deserto e nos ensinamentos que nos deixou pregados com a palavra e com o exemplo de que é necessário morrer para nós mesmos, prega-nos durante esta Santa Quaresma a morte do homem e o pecado, que se há de verificar pelo combate decidido ao orgulho e pela assídua meditação da palavra de Deus, pela mortificação do corpo, por meio do jejum e pela renúncia mais completa dos bens falazes do mundo. O jejum quaresmal deve ser a expressão dos sentimentos interiores que povoam a nossa alma, que tanto mais livremente os abraça, quanto mais se desprende dos prazeres dos sentidos. Este é, pois, o tempo favorável para os corações generosos e manancial inexaurível de alegria. A Igreja, que bem conhece essas fontes, oferece todos os dias a Deus, na Santa Missa, o seu jejum. Ela sabe que a verdadeira purificação vem de Deus e que, se Ele exige esforço da nossa parte, devemos oferecê-lo para que o aceite e santifique. E certamente nenhum meio mais apto para o fazer que uni-lo ao sacrifício do Salvador. Por este modo, a Igreja convida-nos uma participação mais frequente e conferindo um valor que em si mesmo não possui. Assim, já os fracos entram com coragem na liça, apoiados na graça do Senhor, e os fortes não se orgulham, porque sabem que só a paixão de Jesus salva e que é só mediante os sacramentos e o seu paciente esforço que lhe poderão recolher os frutos. A observância da Quaresma, diz Bento XIV, é o vínculo da nossa milícia. É por ela que nos extinguimos dos inimigos da cruz, que removemos o flagelo da glória divina e que nos armamos contra o inimigo das trevas. Se vier a cair em desleixo esta observância, será em detrimento da glória de Deus, em desprestígio da religião e em prejuízo das almas cristãs. E não duvidemos que essa negligência há de ser fonte ubérrima de desgraças e de infortúnios. Exposição histórica. A liturgia da Quaresma faz-nos acompanhar os passos de Jesus durante sua carreira apostólica. Primeiro ano, retirou-se durante 40 dias no deserto e depois do triunfo da tentação, que dizia já o que ia ser da sua vida futura, escolheu os primeiros discípulos e partiu para a Galileia. Passou de novo a caminho da Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, e foi desta vez que expulsou os vendilhões do templo. Evangelizou a Judéia, veio a Siquém, onde encontrou a samaritana e regressou a Nazaré, em cuja sinagoga pregou. Foi a Cafarnaum e percorreu toda a Galileia. Segundo ano, voltou a Jerusalém pela segunda Páscoa e curou o paralítico da Betsaida. Regressou a Galileia, pregou o sermão da montanha, o monte Coron-Atim. Foi a Cafarnaum, curou o servo do centurião, ressuscitou o filho da viúva de Naim, voltou a evangelizar a Galileia, partiu para Betsaida, Júlia, nas terras de Filipe,
nas terras de Filipe. Foi nos arredores dessa cidade que se deu o milagre da multiplicação dos pães e de caminhar sobre as águas. Terceiro ano, percorreu as regiões de Tiro e Sidônia, seguido sempre de seus inimigos. Atendeu à súplica da Canineia nas circunvizinhanças de Serepta e voltou por Cesareia de Filipe a Galileia, onde teve lugar a transfiguração do Tabor. Passou depois por Cafarnaum, subiu ao templo para a festa dos tabernáculos, curou o cego de nascença, perdoou a mulher adúltera, pregou e confundiu os judeus, que o acusavam de violar o sábado. Tornou então a Galileia, atravessou a Pérea, onde deu a fala ao mudo, e falou da sua ressurreição figurada em Jonas. Partiu de novo para Jerusalém e para a festa da dedicação, e voltou a passar pela Pérea, onde pregou a parábola do filho pródigo e do mal rico. Foi chamado a Betânia, onde ressuscitou Lázaro, e subiu a Efraim, a caminho do templo, onde expulsou mais uma vez os vendilhões. Pregou a parábola dos vinheteiros rebeldes e desmascarou a hipocrisia dos fariseus. Subiu à colina das oliveiras, onde contemplou a Jerusalém, onde 3 dias mais tarde havia de agonizar, e falou do juízo que há de separar para sempre os bons dos maus. Exposição litúrgica. O tempo da Quaresma está dividido em 2 partes. A primeira começa na quarta-feira de cinzas e acaba no sábado antes do primeiro domingo da Paixão. E a segunda compreende propriamente o tempo da Paixão, que vai desde o domingo até o sábado santo. Se tirarmos os 4 domingos da Quaresma e os 2 da Paixão, ficamos nos 40 dias de jejum, número que a lei e os profetas estabeleceram e que Jesus consagrou. As missas da Quaresma celebram-se nas estações. O Papa, com efeito, celebrava durante o ano, sucessivamente, nas grandes basílicas, nas 25 igrejas paroquiais e nos restantes santuários da cidade, reunindo à sua volta todo o clero e povo romano. Era esta assembleia que se chamava estação. Tem uma nota aqui de rodapé. Este termo foi tirado da milícia romana, porque os cristãos alistados na milícia de Cristo se reuniam às horas em que os soldados se revezavam. Daí os nomes de terça, sexta e noa, dados aos ofícios que se diziam a terceira, sexta e nona hora. Era depois de noa, recitada às 3 horas, que se dizia a missa da Quaresma. Em seguida, cantavam-se as vésperas, depois do que se quebrava o jejum. Daí o uso atual, nas igrejas onde se canta o ofício, de recitar as vésperas antes do jantar, na Quaresma. Ok. Esse nome que nos ficou no missal lembra-nos que é Roma o centro do culto cristão e abona a existência de uma liturgia soleníssima e 12 vezes secular. A Quaresma, que tem missa própria para cada dia, é um dos tempos litúrgicos mais antigos e importantes do ano. O ciclo temporal consagrado à meditação dos mistérios de Cristo assume aqui nitidissimamente grandes vantagens sobre o santoral. Oração, penitência, pregação, tudo gira à volta de Cristo, organizado de modo a conduzir-nos à Páscoa e de fazer particular frutuosamente dos mistérios pascais. Veja que ele está usando no plural aqui, tá, essa palavra. Não confundir, tá, com o mistério pascal, que creio já há eu vou colocar um artigo na descrição sobre o mistério pascal. Retornando. Foi unicamente por causa da sua grande importância que a Igreja admitiu no ciclo quadragesimal as festas de Anunciação e de São Matias,
e se no decorrer dos tempos se lhe juntaram outras missas de santos. É sempre mais conforme com o espírito litúrgico desta época, a preferência da missa ferial, devendo a missa conventual das comunidades ser invariavelmente de féria, salvo nos duplos de primeira e segunda classe, nas quais não se deve ainda relegar para o segundo plano a missa de féria, nos mosteiros colegiadas e catedrais. Isso permite-nos avaliar com justeza a importância que a Igreja dá à maravilhosa preparação da Páscoa e à diligência com que procura evitar a sua corrupção. Para mostrar que o espírito de penitência iniciada na Septuagésima se acentua mais nesses dias, a Igreja não somente suprime o canto do Glória e do Aleluia e reveste de paramentos roxos os ministros, mas faz calar os órgãos e despoja o diácono e subdiácono da dalmática e da tunicela, símbolos da alegria. Na Idade Média, numa época em que a classe dos penitentes públicos deixara de existir, mas em que os fiéis conservavam ainda a consciência do valor e da necessidade da penitência quaresmal, estendia-se na quarta-feira de cinzas, entre a nave e a capela mor, um grande véu roxo e a toda a largura do templo. O grande véu penitencial desapareceu das nossas igrejas, mas a disciplina quaresmal ainda se conserva, e todos compreendemos certamente a necessidade imperiosa que temos dela. Filhos de Adão, pecamos ainda, como pecavam os nossos progenitores da Idade Média, e devemos com eles compenetrarmos-nos generosamente dos sentimentos de penitência que toda a liturgia desse período nos procura inculcar. A sociedade cristã suspendia outrora durante esses dias o funcionamento dos tribunais e o curso das guerras, e a Igreja proibia a celebração das núpcias e exortava os esposos à observância da continência. Hoje, suspende apenas a concessão da bênção nupcial. Eis, pois, o tempo favorável, eis que chegaram agora os dias de salvação. Trabalhemos como servos do Senhor e trabalhemos com penitência e caridade na obra de nossa santificação e procuremos com toda a nossa vontade e todo o nosso amor a estrada que nos há de levar à terra prometida. E com isso encerro a exposição. Fique com Deus e até o próximo vídeo.